Isso nos abre uma porta para a pregação do Evangelho. Esse acabou sendo um trabalho meio que rápido, para não dizer improvisado. Mas quem sabe para Páscoa, se der certo essa parceria, a gente não consegue organizar uma coisa mais robusta, mais bem feita, para causar um impacto ainda maior e melhor. Quero fazer uma pergunta, aliás, uma pergunta, uma sugestão. O que é? Ah, sim. Se você está nos visitando pela primeira vez, tem alguém primeira vez aqui? Deixa eu ver, dá uma cena. Olha que legal, obrigado pela presença de vocês. Vai receber uma fichinha. Se você puder fazer a gentileza de preencher, nós vamos presentear vocês com uma revista devocional, que é um livrinho com mensagens bíblicas diárias para vocês estarem meditando, tá bom? Espero que seja a primeira de muitas vezes a presença de vocês aqui. Imagine a seguinte cena. Eu reconheço que isso seria uma situação meio bizarra, mas imagine que um homem vai ligar o seu carro de manhã, o carro não pega, ele tenta, o carro não pega, ele chama os vizinhos para ajudar a fazer o carro funcionar e o carro não funciona, eles empurram o carro e nada, ele olha onde está a chave, ele investiga o comutador, nada, e finalmente ele decide abrir o capô do carro para ver o que está acontecendo. Quando ele abre o capô, ele descobre uma coisa: na noite anterior, alguém roubou o motor do carro. Bizarro? Aliás, acontece, hein? Acontece. Roubaram o motor do carro. Agora não há o que ele possa fazer para o carro andar. O carro é bonito, a pintura está boa, o banco é de couro, o som é de primeira, mas sem o motor, o carro não anda. Você sabia que tentar viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo de Deus é como ter um carro sem motor? Porque os requerimentos da vida cristã, o que a Bíblia fala e define como ser cristão, não é difícil, é impossível. É impossível ter a alegria indestrutível que a Bíblia nos diz. É impossível ter a paz que a Bíblia sugere que aqueles que creem em Jesus devem ter. É impossível andar uma milha a mais. É impossível tolerar algumas coisas. É impossível perseverar com tamanha intensidade na nossa própria força. Não é difícil, é impossível. Para viver aquela qualidade de nova vida, a gente precisa de uma vida que venha em nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, eu quero conversar com os irmãos numa visão panorâmica sobre um livro no Novo Testamento que tem muito a nos ensinar sobre o Espírito Santo, que é o livro de Atos. Eu gostaria que, se você pudesse, fizesse a gentileza de abrir o primeiro capítulo do livro de Atos. Esse livro não explicita diretamente quem é o seu autor, mas ele faz uma referência que nos ajuda a entender quem é o autor do livro. E então nós vamos ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo, que vai nos ajudar a entender quem é o autor. Porque o que nós vamos fazer nessa manhã é o seguinte: nós vamos considerar o livro de Atos a partir de duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva histórica. Aliás, todos os livros da Bíblia devem ser abordados dessa maneira, porque senão você vai chegar a uma conclusão equivocada do sentido da mensagem. Então, primeiro nós vamos considerar historicamente. E segundo, e só então, nós vamos considerar o livro existencialmente. O que esse livro, o que essa mensagem divina tem a ensinar para mim? O que tem a dizer para a minha vida? Qual a orientação no meu dia a dia? Mas veja, se você inverter, se você primeiro buscar o sentido existencial de um livro, antes de buscar o seu sentido histórico, você vai chegar em uma conclusão errada. Porque você vai se deparar com algumas passagens que você vai dizer: Deus está dizendo isso para mim. Mas não, talvez você estivesse dizendo para aquele grupo, para aquela geração, para aquelas pessoas. Faz sentido?
Bom, vamos então começar considerando o primeiro versículo, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, obviamente o autor está dizendo que ele escreveu um outro livro, e ele está nos dizendo quem é o recipiente desse livro que ele escreveu, Teófilo. Quando nós buscamos no Novo Testamento, o outro livro que nós encontramos é o Evangelho de Lucas. Se você puder, abra por favor no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A partir do primeiro versículo diz assim a palavra de Deus: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Aqui nós temos então Lucas escrevendo para a mesma pessoa, Teófilo. Ele diz: eu escrevi o primeiro livro, lá em Atos. O primeiro livro é o Evangelho, e o recipiente é o mesmo, é Teófilo. Aqui surge uma pergunta importante. A primeira pergunta é: por que Lucas escreveu esses 2 volumes? Porque ele decidiu investigar, como ele diz, acuradamente todos os fatos, entrevistando testemunhas, fazendo perguntas, para apresentar a vida e a obra de Jesus. E por que ele escreveu um segundo volume, conhecido como livro de Atos? Muitas pessoas chamam de Atos dos Apóstolos, outros preferem chamar de Atos do Espírito Santo, mas se você observar com cuidado o livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos não fala de todos os apóstolos, fala muito pouco dos apóstolos, e se concentra majoritariamente em 2 apóstolos. Você se lembra? Quem? Pedro e Paulo, o apóstolo aos judeus e o apóstolo aos gentios. O livro de Atos se concentra nesses 2 apóstolos. Nós vamos ver daqui a pouco a razão. Bom, Lucas produziu essa obra e escreveu alguém chamado Teófilo. Algumas teorias a respeito de quem é Teófilo. Uma teoria é que Teófilo não é uma pessoa, porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então, nessa teoria, qualquer pessoa que seja simpatizante à mensagem divina, qualquer pessoa que esteja buscando de alguma maneira encontrar a Deus e crer em Deus, seria um Teófilo, seria um amigo de Deus, e por isso Lucas teria escrito esses 2 volumes, para que esses amigos de Deus pudessem ter um conhecimento adequado da mensagem do Evangelho e do ministério apostólico. Bom, embora seja interessante, não me parece a melhor hipótese, porque, especialmente no Evangelho, há um título atrelado a Teófilo, excelentíssimo Teófilo. E nós sabemos algumas coisas a respeito desse tipo de título. Poucas pessoas podiam, no mundo antigo, ostentar o título de excelentíssimo. Quem seriam algumas pessoas que eles chamavam de excelentíssimo? Juízes e advogados. Bom, se neste caso Teófilo está recebendo esse título, aqui vem a hipótese teórica que me parece mais adequada. Você sabe que Paulo passou por muitas prisões, não é? Ele foi perseguido por causa da mensagem do Evangelho. Não é porque ele era picareta, não. Não é porque ele estava aprontando, mas porque a perseguição ao Evangelho acabava desembocando na prisão de Paulo. Bom, todo mundo que era preso, especialmente o cidadão romano, durante o Império Romano, que lançou todos os fundamentos do que a gente conhece como sistema jurídico até hoje, tinha direito a ter uma defesa.
um advogado. E no meu entender, Teófilo é o advogado que faria a defesa de Paulo. E o advogado Teófilo precisa criar sua peça de defesa. E para fazer isso ele precisa de subsídios, de informação a respeito do que é o Evangelho e quem é Paulo. Então no primeiro volume, Lucas se dedica em apresentar o que é o Evangelho. É muito curioso, porque no Evangelho segundo Lucas, os romanos são sempre simpáticos ao Evangelho. Sempre. E no livro de Atos, os romanos são sempre simpáticos a Paulo. Os judeus querem matar Paulo, os romanos vêm e salvam Paulo. O que faz sentido num argumento de defesa diante de um tribunal romano. Dizer, olha, vocês sempre foram amigos do Evangelho, vocês sempre defenderam Paulo, e aqui está Paulo condenado, acusado de novo. Mantenham o mesmo costume, a mesma jurisprudência, e ponham Paulo em liberdade. Isso justifica. Por que que no livro de Atos, ao invés de falar de todos os apóstolos, Lucas se concentra em Pedro e em Paulo? Para mostrar que assim como Pedro era apóstolo de Jesus aos judeus, Paulo era apóstolo de Jesus aos não-judeus. E é interessante que tudo que Pedro fez, Paulo também fez. Por exemplo, Pedro pregou aos gentios, Paulo prega aos gentios. Pedro ressuscita um morto, Paulo ressuscita um morto. Pedro cura um coxo, Paulo cura um coxo. A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam. Lembram disso? Sempre equivalendo o ministério dos dois. E aí vem uma pergunta, uma nova pergunta. E esse advogado conseguiu tirar Paulo do anzol? Será que ele conseguiu tirar Paulo do anzol? Bom, o livro de Atos não nos diz. Porque o livro de Atos acontece num momento cronológico antes disso, que é a defesa. Mas nós sabemos das epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, que o doutor Teófilo conseguiu pôr Paulo em liberdade. Porque o primeiro confinamento de Paulo foi numa casa, numa prisão domiciliar. O segundo foi um calabouço, quando ele escreve a carta a Timóteo. Então nós sabemos que Paulo foi posto em liberdade, depois dos textos que nós temos, e finalmente condenado, julgado novamente, e condenado e sentenciado à morte, quando ele então é decapitado. Mas voltando para o livro de Atos, o que nós aprendemos dentro desse livro? Algumas coisas importantes quando a gente vai caminhando aqui, para a gente passar então desses aspectos históricos para os aspectos existenciais. Quando a gente pensa na igreja, chamada igreja primitiva, a gente costuma dizer, mas que acaba se tornando um termo meio negativo. Porque quando a gente diz que alguma coisa é primitiva, a gente quer dizer que é meio ultrapassada. Então, quando nós estamos falando da igreja inicial, da igreja do primeiro século, nós temos um certo romantismo, uma certa saudade. O que a igreja precisava era ser como a igreja primitiva, ou como a igreja do primeiro século. Aquilo sim era igreja, aquilo lá é que era uma coisa boa. Porém, nós não podemos esquecer que a igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, era uma igreja cheia de problemas. Você se lembra que é naquela igreja que tem um casal chamado Ananias e Safira? A propósito, não confundir esse Ananias com Ananias que ajudou Paulo. Ananias e Safira. Naquela época existia um comunitarismo na igreja. Não tinha, por exemplo, como nós praticamos na igreja bíblica, um momento de generosidade, de dízimos e ofertas, para a gente poder financiar o projeto de pregação do Evangelho. O que eles tinham era uma vida comunitária. O povo vendia suas posses. Aliás, o texto diz, no capítulo 4, que eles não consideravam as coisas que tinham como sendo deles. Eles vendiam tudo, entregavam aos apóstolos, e aí, num processo administrativo, eles rachavam isso com quem tinha necessidade. E um dia, aqui é a minha ilustração para a gente colocar nos dias de hoje, esse casal chamado Ananias e Safira convoca o coral da igreja.
O coral da igreja canta uma música, e eles vêm com um cheque assinado grande, dançando pelo corredor da igreja, e dizendo: olha, irmãos, nós vendemos uma propriedade, e nós vamos dar tudo que a gente tem para a obra do Senhor. E puseram lá no gasofilaço. Aliás, isso não é o carrão, tudo bem. Puseram no gasofilaço. E a igreja em lágrimas aplaudiu, todo mundo celebrou aquele ato que parecia tão altruísta e lindo. Mas eles tinham como pastor Pedro, que era uma parada. Vocês lembram do Pedro? É aquele que sacou a espada, tentou cortar o pescoço do Malco, errou, mas pelo menos uma orelha ele levou. Esse aí era o pastor da igreja. Pedro chama eles para uma conversa e fala: escuta aqui, por que vocês são mentirosos assim? Que mentira é essa? O dinheiro não era de vocês? Vocês não podiam ficar com todo o dinheiro? Podia. Então por que vocês vieram aqui fazer esse circo, essa pirotecnia, essa mentirada toda? Vou dizer uma coisa: vocês não mentiram aos homens, mentiram para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Uma evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, uma pessoa. Não dá para mentir para a energia elétrica, não dá para mentir para uma cadeira, não dá para mentir para a gasolina. O Espírito Santo é uma pessoa. Vocês mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus. Bingo. Morreram. Já pensou isso? Irmãos, pode sepultar lá no fundo. Mais alguém quer entregar a minha oferta hoje? Ah, misericórdia. Acho que era o pior sistema de tirar a oferta desse. Morreu. Mas está lá na igreja primitiva. Não só isso, tinha um homem chamado Simão, mágico. Ele ganhava a vida dele fazendo truques e ilusionismo e tudo isso. E ele viu que os apóstolos, e eu peço desculpa a vocês, eu não vou ter tempo para explicar isso, os apóstolos impunham as mãos em algumas ocasiões, não todas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E o mágico, quando viu aquilo, ele falou: está aqui, isso é uma mina de dinheiro. Chamou de novo, olha o erro, Pedro. Escuta, Pedro, quanto é que você quer para me ensinar a fazer esse negócio aí? Quanto que você quer? Porque com isso aí eu vou estourar de ganhar dinheiro. Pedro falou: rapaz, está mexendo com o cara. Vai para o inferno você com o seu dinheiro. Pedro não era bom tirar oferta, né? Vai para o inferno você com o seu dinheiro. E aí ele põe uma dúvida interessante: e arrepende-se. Quem sabe Deus ainda te dá uma chance de perdoar. Forte, né? Está lá na igreja primeira, igreja primitiva. Na igreja primitiva, Paulo, o apóstolo Paulo e Barnabé quebraram o pau. Quebraram o pau de tal maneira, diz o texto, que nunca mais eles conseguiram colocar uma expedição missionária juntos. Game over. Acabou. Na igreja primitiva, que eles tiveram dúvidas. Será que a gente pode aceitar não judeu? Ah, eu acho que não. Não judeu na igreja não é uma coisa legal. Eles tiveram esse debate preconceituoso. Tiveram esse debate. Na igreja primitiva eles tiveram debates sobre doutrinas, concílios, para chegar num denominador comum. Então, quando você olha para o livro de Atos, não seja romântico. Quando você olha para a igreja do primeiro século, não seja romântico. O ser humano, minha gente, é ser humano a qualquer tempo e em qualquer tempo. Nós somos iguais, feitos do mesmo material, com virtudes e defeitos, com alegrias e com tristezas, com encorajamento e com desapontamento. Tem gente que gosta muito de mim, muito mesmo, mas muito, até começar a conviver comigo. Minha mulher gostava muito de mim. Porque depois você começa a conviver, você começa a conhecer que todos nós somos esse composto de virtude e de defeito, e que é a graça de Deus que nos nivela a todos. Amém? Bom, então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós nos deparamos com isso.
Mas há algo importante, uma coisa é certa. A igreja do primeiro século, ela não punha a sua confiança em sistemas, ela não punha a sua confiança nas estratégias de marketing, ela não punha a sua confiança nas estruturas, ela punha a sua confiança em Deus, na pessoa de Deus, e naquilo que Deus podia fazer, não só por eles, mas neles e através deles. E eu faço mais uma pergunta para você nessa manhã. Qual é a pessoa divina que tem maior destaque no livro de Atos? Você acha que é o Espírito Santo, Jesus ou Deus? O que vocês acham? Hã? Espírito Santo. Sabe que eu tenho feito essa enquete e eu sempre ouço essa resposta, mas não é verdade. O Espírito Santo aparece aproximadamente 50 vezes, referências diretas. Jesus aparece mais de 60 vezes, no nome de Jesus. E Deus mais de 100. Interessante. Por que a gente tem essa percepção que seria mais do Espírito Santo? Bom, primeiro, que a gente ouve de alguém e a gente vai passando adiante. Mas não é só por isso. Eu acredito que uma razão é porque é a inauguração do ministério do Espírito Santo. É a inauguração, por assim dizer, da igreja, tal qual nós conhecemos hoje. Porque veja, nos evangelhos e no Antigo Testamento nós encontramos promessas da vinda do Espírito. Nunca antes do livro de Atos, o Espírito de Deus habitava no ser humano. Até o Antigo Testamento o Espírito vinha e ia. João Batista disse que Jesus batizaria com Espírito e com fogo, mas o fogo é uma outra história que não vai dar para a gente conversar hoje, mas uma hora eu prometo, a gente vai falar só sobre fogo, tá bom? E todo mundo de fogo, nós vamos falar sobre isso. Um dia eu vou explicar o que é, há uma distinção, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas a promessa era de João, olha, ele vai batizar com o Espírito. E Jesus confirmou isso, usando uma linguagem diferente da de João, mas ensinando a mesma coisa, quando ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, alguém semelhante a mim. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estarão órfãos, vocês não estarão abandonados. Ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês, o Espírito da verdade. Ele está falando a mesma coisa, mas até então eram promessas. Mas é no livro de Atos que nós temos o cumprimento histórico dessa promessa. Faz sentido? Então algo espetacular precisa acontecer no livro de Atos para mostrar que isso estava se cumprindo. E aí diz então o livro que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, Pentecostes significa nada mais do que 50 dias, é só isso. Pentecostes significa 50 dias. 50 dias depois da Páscoa, eles oraram no cenáculo, e depois eles saíram e foram orar no templo, na oração da manhã, terceira hora do dia, às 9 da manhã, eles estão orando no templo. E você sabe que até aquele momento eles são homens e mulheres com medo, inseguros, vivendo um evangelho à paisana, que ninguém sabe direito quem é seguidor, quem não é seguidor. Era assim que eles estavam vivendo. Até aquele dia, quando a Bíblia diz que eles ouviram um som, como que de um vento, como uma grande tempestade, e eles viram, literalmente viram, não é aquela coisa de um indivíduo dizer, olha eu estou vendo isso, olha eu estou vendo, não, eles viram labaredas de fogo sobre as pessoas que estavam ali, e as pessoas passaram a falar num fenômeno glossolálico em outras línguas. Mas muito importante, quando a gente olha o capítulo 2, eles falavam em outros idiomas. Como nós sabemos disso?
Porque naquele dia tinham pessoas de todos os outros lugares lá. Vocês lembram da história? Eles vieram de vários lugares para celebrar a festa da colheita, da primícia, que se dava exatamente no Pentecostes. E eles ficaram impressionados. Por que eles ficaram impressionados? Dizendo, como é que esses homens galileus, eles estão falando a nossa língua materna? Como é que isso é possível? O Galileu, gente, os homens da Galileia, eles eram do norte de Israel. E eles tinham um sotaque próprio. E sofriam muito preconceito do povo do sul. Só naquela época acontecia isso. Hoje em dia não tem essas coisas. Porque quando eles falavam, já percebia logo que eles não eram daquela mesma região. Além das questões de cativeiro que a gente estudou em relação ao norte, todos aqueles problemas. Então, quando é Galileu, como é que pode esse Galileu, essa turma está falando em outros sítios? Como é que eles conhecem tudo isso? Era o Espírito de Deus, capacitando eles. E aí um engraçadinho, porque sempre tem um cínico no meio do... Não é verdade? Sempre tem um cínico. Levanta assim, está falando nada, essa turma aí, ó, eles tomaram todas. É isso que está acontecendo aí. E Pedro, agora, cheio do Espírito, tem coragem. Aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, de medo da serva, da empregada doméstica que estava lá, negou 3 vezes, agora cheio do Espírito. Ele diz assim, olha, para começo de conversa, colocando na linguagem de hoje, é mais ou menos isso que ele diz. Para começo de conversa, é 9 da manhã, o bar nem abriu, esses homens não estão embriagados, que vocês estão testemunhando, é isso exatamente o que ele diz, você é 9 da manhã que vocês estão pensando. Capítulo 2 de Atos. Esses homens não estão embriagados, vocês estão vendo aqui, é o Espírito de Deus. Lindo, né? E depois nós temos uma repetição desse fenômeno por mais 3 vezes no livro de Atos. Mas no livro de Atos nós temos aquilo que a gente chama de norma e aquilo que é anormal. Por exemplo, pessoas falam em línguas quando recebem o Espírito, pessoas não falam em línguas quando recebem o Espírito. Você tem as duas coisas acontecendo no livro de Atos. No livro de Atos você tem o povo orando por Tiago, Tiago é decapitado. Você tem o povo orando por Pedro, Pedro é colocado em liberdade. Você tem Paulo viajando, passando por naufrágio para pregar o Evangelho, e você tem o Filipe trasladado. Deus pega ele daqui e põe lá. Mas por que Deus não fez isso com Paulo? Passou por naufrágio? Porque tem o normal e tem o anormal. Então, muito cuidado quando você se aproxima do livro de Atos. Paulo, a conversão dele foi radical e espetacular. Indo na estrada de Damasco, com a luz do céu, uma voz, conversão espetacular. Lídia, nada espetacular, simples. O Senhor entra no coração de Lídia, ela crê, se transforma numa grande evangelista para o Senhor. O normal e o anormal. E nós precisamos entender isso, que existe essa dinâmica no livro. Existe Paulo, então, o que a gente vai normatizar, vamos dizer, o que é a norma? Se tem o normal e o anormal, qual que é a norma? Vamos pegar no caso especificamente do Espírito. Abra por favor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês estão me aguentando ainda, gente? Diga amém. Amém. Alguns, né? Alguns ainda estão, tá bom. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 13. Se você encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, o que aconteceu? Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi o que? Dado de beber de um só Espírito. Quando você vai para o livro de Atos e você vê esses 4 eventos espetaculares, são 4 grupos diferentes. Primeiro são judeus, que recebem o Espírito de uma maneira extraordinária. Depois são os não judeus.
Porque os judeus falavam assim, não, o gentio acho que não tem chance no nosso meio. Mas Pedro falou, mas eles receberam o Espírito como nós recebemos. E aquilo abre a porta para os gentios. Mas há um terceiro grupo que eles também não topavam. Quem eram? Os samaritanos. E os samaritanos também recebem o Espírito da mesma maneira. E eles falam, então o samaritano também pode fazer parte da igreja. E o quarto grupo é o grupo de discípulos de João Batista. Quando nós olhamos ali, o que encontramos no livro de Atos de maneira histórica, é uma mensagem para dizer que o Espírito Santo é para todos. E que a norma é a seguinte, deixa eu ir com calma aqui para não me perder um pouco do pensamento. Quando eu me converti, depois de um tempo, me ensinaram que se eu quisesse ter o Espírito, eu tinha que pagar um preço. Tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que me esforçar. Eu que tinha que, de alguma maneira, convencer a Deus que chegou num ponto em que eu merecia ter o Espírito. O apóstolo Paulo diz aqui o seguinte: o Espírito foi dado a quantos? A todos. Como o Espírito é dado a todos? Abra por favor em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? O Espírito é uma obra da graça de Deus. Não é fruto do meu esforço. O Espírito vem graciosamente na minha vida, para que eu possa ser fortalecido, para que eu consiga viver finalmente essa vida que Deus tem me apresentado. Eu queria ter tempo para a gente poder investigar um pouco mais isso, mas não dá. O resumo da ópera é o seguinte: o Espírito é para mim e é para você, e quando você crê em Deus, quando você pela fé aceita essa verdade, você não é apenas uma nova criatura, você é uma nova criatura com poder. Poder para vencer as suas fraquezas, poder para vencer os seus vícios, poder para vencer as suas limitações, poder para vencer suas fraquezas e canalices, poder para viver a vida cristã. Não sei se você já passou por isso. Você compra um presente para o seu filho, um eletrônico, um carrinho, uma boneca dessas que falam, um carrinho automático, e você entrega para a criança à noite aquele presente, uma festa de aniversário, e a criança vai toda empolgada. Quando ele abre, ele descobre o seguinte, que as pilhas não estão incluídas. Já passou por isso? Aí a criança fica com aquela cara longa, chateada, é tarde, não tem onde buscar a pilha, e vai ter que aguentar a criança até o dia seguinte se arrumar a pilha. Nós às vezes olhamos para a vida cristã e achamos que a pilha não está incluída. É assim, não, é isso aqui. Agora, se você quiser a pilha... Não, meus queridos, a vida cristã tem as pilhas incluídas. Amém? As pilhas estão incluídas. Se você quer viver intensamente isso, não precisa ficar desesperado, apenas creia. Creia que Deus dá a você o seu Espírito. E rapidamente, enquanto eu estou tentando chegar no final, não vou prometer que já cheguei no final, porque ainda preciso de alguns minutos, eu gostaria de apresentar, com a permissão de vocês, alguns símbolos do Espírito. Não estão no livro de Atos apenas, mas nas Escrituras, que nos ajudam a entender o que o Espírito faz em nossas vidas. Um dos símbolos do Espírito é a pomba. A pomba significa a paz que Ele nos dá, a pureza. Jesus fez uma promessa, que Ele nos daria a paz que o mundo não pode dar, não é isso? É uma paz que o mundo não conhece. Sabe qual é a grande frustração das nossas vidas, eu penso? Nós queremos a paz que o mundo dá. Nós queremos aquele tipo de paz.
mas não é a paz que Jesus prometeu, e não é a paz que o Espírito de Deus vai nos dar. Você já deve ter ouvido essa história, todo pregador já contou um dia, e talvez eu mesmo já tenha falado para vocês umas 3 vezes. Concurso de pinturas. O primeiro pinta um quadro com um céu azul, com uma imagem bucólica, em que a mamãe passarinho está alimentando o passarinho, tudo tranquilo. E deu o nome naquele quadro, paz. O segundo artista coloca uma penha, uma rocha no meio do mar, com ondas bravias, céu escuro, trovões, relâmpagos, assustador, e lá em cima daquela penha, em cima daquela pedra, a mamãe passarinho está alimentando os seus filhotes. Paz em meio à tribulação, é o nome da segunda obra. Qual das duas obras representa a paz que o Espírito de Deus nos dá? A primeira ou a segunda? A segunda. A paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo conhece, porque é paz em meio à dor, é paz em meio à tribulação, é paz em meio à dificuldade, é paz em meio à decepção. Essa é a paz que Ele dá. O Espírito que está em você quer te dar dessa paz. Você tem que parar de buscar fora. Você tem que parar de buscar em outras fontes. É nele, pela fé do Senhor. Que essa paz flua em mim. Eu creio. Assim como a gente crê para ser salvo. Ele não diz para a pessoa, crê em Jesus, você vai ser salvo? Não é? Então a Bíblia também diz, creia que Ele te deu o Espírito, e o Espírito vai fluir em você. O Espírito é chamado de água. Água é como água. O Espírito é chamado de água. Por quê? Porque a água purifica, limpa. Tem vezes que a gente está lidando com sérios problemas, que tem gente que nem sabe que a gente está lidando. Coisas são sujas dentro de nós, na nossa vida secreta, coisa oculta, que é impura, e nós sabemos que é impura. E a gente olha para aquilo e a gente finge que não está ali, mas a gente sabe que está aquela impureza. O que a gente precisa? O Espírito, que é água, que purifica, que lava. Ah, Espírito de Deus, me lava hoje. Lava a minha vida, lava o meu coração. O Espírito é apresentado também como óleo. O óleo é energia, a luz, e é uma descrição de que Ele nos dá habilidades. Há 4 referências no Novo Testamento sobre habilidades que Deus dá, dons, talentos. 4. E você sabia que você tem pelo menos uma? O quê? Você tem. Senão eu não sirvo para nada. Você tem, sim, serve. Está fazendo falta que você não está usando. Todo mundo tem pelo menos uma. Porque não é a nossa própria competência. É a competência dele em nós. A Leila me conhece há muitos anos, e vocês sabiam que eu provavelmente era o que se podia definir o 3º escalão de pregador? Era o 3º, mais ou menos 3º, 4º, por aí. Não, e na verdade eu sempre fui uma pessoa tímida. Verdade, não estou brincando. Eles não acreditam, mas introvertido. Sempre foi. E eu acabei começando a ter mais oportunidade de pregar, porque a turma que estava na minha frente ia faltando. Cadê o fulano? Não veio hoje. E o cicrano? Também não veio. E o Beltrano? Também não está. Quem está? Leandro. O Leandro prega hoje então. É o que sobrou. Mas não é a minha competência, minha gente. Não é a minha força. O que o Espírito de Deus vai fazer. E Deus tem sido gracioso comigo, porque Ele tem usado a minha vida por graça, pelo poder do Espírito. É Ele. E você de repente está aí sentado pensando, não, eu não tenho, eu não posso, eu não faço. É o óleo do Espírito. É Deus em você. E com Ele você pode fazer grandes coisas. Se você crer nisso, diga amém. Amém. Vamos em frente. O Espírito é selo. A Bíblia diz selo. Uma das funções do selo era garantir algumas coisas. Por exemplo, na nossa sociedade,
o selo era usado, ainda é usado, para garantir que uma correspondência vai chegar no seu destino final. Eu teve uma vez que mandei uma carta para um missionário, Isaías, que estava no Peru. E era uma época, não era uma época de vacas magras, era uma época de vacas esqueléticas. Então, assim, cada selo fazia falta. E eu, quando fui pagar, ficou mais barato do que eu esperava. Eu fiquei numa felicidade. Eu falei, olha que beleza, ficou mais barato. Mas depois de um tempo eu recebi um comunicado. Minha carta não chegou ao destino final. Insuficiência de selo. Aliás, para quem não sabe o que é carta, carta era um papel que a gente escrevia, a gente colocava dentro do envelope, até o correio, e mandava para os amigos. Mais jovens estão aqui, talvez falem, carta. Então isso era carta. Bom, o selo é a garantia de que a carta chega no destino final. Você vai passar dúvidas e lutas. Entende? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Será que eu vou chegar lá? Será que Deus vai me aceitar no céu? Será? Você tem o selo. E você não vai chegar lá e um anjo vai dizer, olha, está com insuficiência de selo, vou devolver o selo. Não. O selo que Jesus colocou na sua vida é suficiente. Você vai, não é se você chegar lá. Você vai chegar lá. O Espírito de Deus está em você. Venha o que vier, a intempérie que vier. A carta às vezes chega meio amarrotada, meio amassadinha, mas se está certo, né? Vai chegar. O Espírito é selo. E o Espírito é fogo porque o fogo também é disciplina, ele também corrige, ele também nos ajusta, ele também nos chama para perto, ele também chama a nossa atenção. Vamos rapidamente agora correr alguns capítulos do livro de Atos e ver textualmente os recursos que o Espírito de Deus tem nos disponibilizado. Atos capítulo 1, versículo 8. E agora sim, meus queridos, eu já estou quase no final da nossa mensagem. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, o Espírito te dá poder. A palavra poder aqui é dunamis, da raiz de dinamite, é um poder explosivo, é aquilo que não dá para ficar escondido dentro da gente, se externa. O Espírito te dá essa capacidade. Sabe, algumas vezes você não compartilha a sua fé com o colega do trabalho, ou você não fala para os amigos que você crê em Jesus, ou porque você acha que talvez falte um método. Você fala, eu não sei o que dizer, eu não sei como falar. Não é um método que te falta. Sou favorável ao método, sou favorável a cursos, ministro vários cursos, mas o que falta para você, o que falta para mim muitas vezes, não é nada disso, é falta de poder. A gente não tem o poder necessário para fazer isso, para isso estar exalando de nós, fluindo de nós, esse poder explosivo de comunicar. Até porque a presença do Espírito e esse poder do Espírito não é para fazer pirotecnia no ambiente de crente. Essa é uma das coisas que eu vivi muito. O pessoal queria o Espírito para fazer pirotecnia entre crentes. O Espírito é para nos dar poder para lá fora a gente viver a vida na segunda-feira e anunciar a mensagem do Evangelho. Poder, você tem poder. Você tem o Espírito? Quem tem o Espírito? Amém. Então você tem poder. Segundo, Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez, coragem. Coragem. Você muitas vezes na sua vida vai se deparar com situações que vão te causar medo, que vão te causar espanto, insegurança, sentimentos de que você é inadequado. Porque agora a coragem não é a ausência desses sentimentos, mas é apesar desses sentimentos, você continuar caminhando. Eu não preciso ter coragem para comer no Burger King, eu não tenho medo de hambúrguer. Mas existem coisas na minha vida que eu tenho medo e que me assustam. Mas o Espírito de Deus me dá coragem, a intrepidez para ir adiante. Capítulo 5, versículo 5. Aqui é imediatamente depois do que aconteceu com Ananias e Safira, diz assim, que sobrevindo grande temor a todos. Temor, um temor reverente a Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas não têm mais uma reverência a Deus. Estão tratando com certa banalidade Deus.
O que falta? Não falta uma outra forma de liturgia, falta mais o Espírito de Deus. Que as pessoas têm coragem hoje de dizer, não, eu estou aqui, eu tenho 3 amantes, mas como é que eu posso estar servindo vocês na igreja? Eu já ouvi isso. Estou falando sério. Mas não há temor de Deus? Nenhum temor de Deus mais? Ou alguém, por exemplo, que em rede nacional aparece fazendo oração e enfiando o dinheiro na cueca. Falar em nome de Deus e meter a mão na grana do outro, não tem temor. O que falta? Liturgia, falta o Espírito de Deus. O Espírito de Deus traz temor. O Espírito de Deus, capítulo 6, versículos de 3 e 10, eu vou só citar. Ele dá sabedoria, está falando aqui dos diáconos, e os diáconos deviam ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é teórico. Teórico. Eu posso, por exemplo, estudar um livro sobre música, e vir aqui e teorizar sobre música, falar um monte de coisa sobre música. Mas a sabedoria é a capacidade de pegar esse conhecimento e aplicar no dia a dia. Sabe que hoje eu tenho a impressão que o nosso problema não é informação. A gente tem informação de sobra, conhecimento de sobra. Na internet tem, no rádio tem, na televisão tem, nos livros tem tudo quanto é lugar. Nosso problema é de sabedoria. É não pôr na prática o que a gente sabe teoricamente. O Espírito, o Espírito, o bom Espírito, o Consolador, Ele nos dá a capacidade de termos sabedoria, de pôr na prática aquilo que a gente sabe em tese. O Espírito, capítulo 16, versículos 6 a 10, ele dá direção. Aqui o apóstolo queria pregar o Evangelho e diz assim: o Espírito não me permitiu aqui, o Espírito não me permitiu lá, o Espírito não... Ele discerne, porque o Espírito dá direção. Olha, nós vivemos uma época em que as pessoas estão sem direção. Você conversa com um jovem e fala: você vai estudar o quê? Não sei. Você vai trabalhar com o quê? Não sei. Você gosta de quem? Pensei na Maria, mas tem a Joana, tem a Pedrinha, não sei. Você vai congregar onde? Eu não sei. Você vai servir na igreja? Não sei. Não sabe, não tem direção. E o que falta? Embora eu acredite em aconselhamento, eu acredite em coach, eu acredito em todos esses recursos, mas em última análise precisamos de Espírito Santo, direção. Por quê? Porque, meus queridos, você já deve ter ouvido a palavra entusiasmo, muitas vezes. Entusiasmo é uma palavra usada no meio corporativo, e hoje, se você for no dicionário olhar, vai dizer que é ter alegria, intensidade no que você faz. Mas a raiz etimológica de entusiasmo é enteos, é Deus em mim, Deus em nós, Deus em você. Então, em última análise, o que a gente realmente precisa na vida é Deus na gente, porque Ele é que vai fazer total diferença. E Ele disponibilizou isso. O Espírito em você, em mim, em nós. E o Espírito, meus queridos, ele é vento. É vento porque tem hora que a gente não vê o que está acontecendo. Vento você não vê. Você sente e percebe os efeitos do vento. Quando o Espírito está presente, a gente vai vendo os efeitos dele na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Paulo, quando escreve aos de Éfeso, ele fala de como é que uma família deve funcionar. Mas ele imediatamente fala sobre a presença do Espírito, que é impossível viver uma família naqueles moldes sem que o Espírito esteja ali, os efeitos do vento. Se alguém diz ter o Espírito, mas a vida dele é totalmente destoada do que o Espírito faz, talvez tenha um Espírito, mas não é o de Deus. Deve ser um espírito de porco, algum outro espírito. Os efeitos do Espírito de Deus são evidentes. Bom, eu vou concluir aqui. Bom, como é que podemos fazer isso? Existem algumas referências no livro de Atos sobre a presença do Espírito. São 5 referências de como é que se deu historicamente a presença do Espírito. A presença do Espírito se deu por imposição de mãos. A presença do Espírito se deu por pregação. Por exemplo, enquanto eu estou pregando aqui, se o seu coração está aberto, você pode estar sendo cheio do Espírito. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Deus, é um meio como a gente é cheio do Espírito. Mas há um dentre todos que se repete com mais frequência, que é orar. Porque orar não é uma obra.
Eu sei que tem gente que diz que é uma obra, mas não é uma obra. Se fosse uma obra, quando a gente ora para ser salvo, a gente seria salvo pelas obras. A oração é pelo contrário, é o reconhecimento da nossa limitação. A oração é o desejo de comunhão com Deus. A oração é o desejo de estar presente com Ele. Sabe por que no livro de Atos, o livro do Espírito, Jesus aparece mais que o Espírito? Porque Ele disse, o Espírito me glorificará. Esse é o ministério do Espírito, é apresentar mais Jesus. E quando o Espírito está em nós, a nossa vida vai apresentar mais de quem? Mais de Jesus, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, do jeito que a gente faz as coisas. E como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente faz a salvação, a gente ora. Deus, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força, eu não consigo lidar com isso, eu estou fraco, mas quer saber de uma coisa, Deus? Eu não vou fazer na minha força, eu não vou fazer com a minha competência. Espírito de Deus, faz em mim, faz através de mim. Pela fé você crê nisso, e isso vai acontecer na sua vida. Um dia perguntaram, um evangelista chamado Dwight Moody, você já deve ter ouvido falar nele. Dwight Moody tinha um inglês ruim, é o que dizem. E por causa disso, as pessoas brincavam, zombavam, faziam chacotas por causa da maneira que ele falava. E um dia ele foi pregar na Inglaterra. Aí você imagina então aquele inglês casto, britânico, ouvindo Moody pregar. E começaram a dizer, olha, o que esse rapaz acha? Ele acha que ele tem um monopólio do Espírito Santo? Então, um jovem pastor que estava na reunião disse, não, ele não tem monopólio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem monopólio na vida dele. É isso que a gente precisa. Que o Espírito de Deus tenha controle. Ser cheio do Espírito é isso. Ser controlado por Ele. Quero convidar você nessa manhã a se colocar em pé. Para a gente orar. Para a gente pedir a Deus que nos dê a graça de vivermos cheios do Espírito. A gente olha um copo desse aqui, e se tiver uma sujeira, uma areia, alguma coisa, a gente fala, puxa, como é que eu faço agora para tirar isso aqui? A gente não tem que tirar um por um. Na verdade é só pôr mais água. Põe mais água, mais água, mais água. E a sujeira vai saindo. Isso a gente precisa. Senhor, me dá mais da sua presença. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais de ti. Purifica, Espírito Santo. Purifica. Me capacita. Me dá paz. Me dá força. Me dá poder. Me dá coragem. Eu preciso do Espírito Santo. Ele vai fazer. Porque Ele é um presente de Jesus para você. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa dádiva, por esse presente que é o teu Espírito em nós. Amém. Senhor, nós não queremos o Espírito como um brinquedo de crente, que a gente usa para fazer pirotecnia no meio de crente. Nós queremos o Espírito para viver a vida em toda a sua intensidade. Ajuda-nos nessa manhã. Amém. A vivermos assim, a termos a coragem, a atitude, a termos perseverança, a termos ousadia, paz. Sim. Ajuda o seu povo nessa manhã, renova o teu povo com a tua santa presença e leva-nos, Senhor, sob tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela paciência de vocês. Peço desculpas se me prolonguei um pouco mais. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento e o poder do Espírito de Deus esteja sempre na sua vida. Amém. Amém. Ótima semana, em nome de Jesus.